A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos retornando aqui para mais uma aula, juntamente com vocês. Vocês sabem que nós estamos ministrando a matéria Teologia Pastoral do curso médio do IBP. E desta feita nós estaremos entrando na última sessão do manual Teologia Pastoral, onde nós vamos estar analisando as características ou o comportamento do pastor à vista da ética ministerial. Então, nós vamos estar vendo neste último capítulo do manual, ele vai estar abordando aí 5 temáticas ou 5 tópicos, que é ética ministerial, aparência pessoal, linguagem sã, amor e respeito devido ao colega, e há alguns princípios que fazem falta no exercício do ministério pastoral. Nós vamos estar abordando neste momento os 3 primeiros tópicos nesta aula, e depois os outros nós estaremos vendo na última aula, tá? Na última aula. Então, meus irmãos, quando nós recorremos a essa questão de ética cristã, e pensamos também no ministério pastoral ou no pastoreio, sendo que esse trabalho é desenvolvido conforme a proposta do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. A pessoa do pastor, tendo em vista a chamada divina, e bem como também o seu engajamento de maneira santificada, consagrada, separada e dedicada a Deus, tem a ver com todos os encargos que ele deve exercer, tendo em vista aí a sua vida pessoal, sua vida familiar e a sociedade de um modo geral. O grande imperativo do Senhor Jesus, analisando esse contexto, nós temos de Jesus como nosso sumo pastor, nós temos lá em João capítulo 15 e versículos 16, aonde ele vai dizer o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome lhes conceda, tá? Então, quando nós analisamos esta ordem expressa ou esta orientação expressa que está incutida na autoridade de Jesus, ele diz que é ele quem escolhe e é ele quem designa. Tá? No contexto do ministério pastoral, a dinâmica é a mesma. Tá? Então, se você aspira o episcopado, tem desejo de servir a Deus no contexto do ministério, tá? É necessário que você tenha a real compreensão de que você é uma pessoa chamada pelo Senhor para o exercício desse ministério, tá? Então você precisa ter bem esta concepção ou esta ideia bem patente ou nítida. Porque uma das coisas que nós percebemos dentro desta visão, quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 1 e os versículos 4 e 5, nós vamos ter esta ideia de que toda a gestão, que todo o gerenciamento da igreja
ela está a cargo do Senhor Jesus, tá? Está a cargo do Senhor Jesus. Vejam só o que nós encontramos então nos versículos citados, Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 5. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Tá? Então nós temos aqui a ideia que na questão da igreja como povo de Deus, tá? Está incluído aqui a Trindade. Você percebe muito bem nisso aqui. Você percebe a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo e bem como também a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então a ideia é que quando você pega aqui essa simbologia aqui que dos 7 espíritos, faz uma referência ao Espírito Santo de Deus na sua plenitude, tá? E eles estavam organizando, orientando e tinham que a supervisão da igreja é divina, é divina. E quando você pega o versículo 20 desse mesmo capítulo, então essa ideia ela é bem ampliada. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, Jesus dizendo, e quanto aos sete candelabros de ouro, tá? Ele vai dizer o seguinte, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas, tá? Então, cada igreja local tinha um pastor responsável por ela, tá? E toda a ação divina em relação à administração, tá? Ela está centralizada na orientação pastoral. E é por isso que quando você vai ler as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que são direcionadas pelo próprio Cristo, ele se dirige a priori ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, aquele que está como representante de Deus ali na igreja. Então, o pastoreio da igreja, por parte do escolhido e do designado, objetivamente estão nas mãos ou no controle do próprio Cristo. Então, cada pastor que foi chamado e designado pelo Senhor para o exercício do ministério pastoral, ele tem que ter em mente esta realidade que ele está nas mãos do Senhor, assim como as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas, elas estão nas mãos direita do Senhor Jesus Cristo, tá? Esta é a realidade, tá? Então, quando nós olhamos para as 7 igrejas da Ásia Menor, nós vamos perceber bem esta realidade e qual é a relação de Cristo com o anjo da igreja, tá? Então nós vamos fazer esse comparativo só para os irmãos perceberem como a igreja como um todo, que é corpo, a igreja mística, e depois você tem a igreja local, que é a igreja visível, que é aí que você vê o labor da igreja. Vejam só como é a relação, e aqui lança princípios relacional entre Cristo e o ministério e o pastor. E você tem aqui uma condição ética e uma condição moral, tá? Além de espiritual. Tá? Vejam só, Apocalipse capítulo 2,
com uma referência com o capítulo 1, nós vamos perceber um pouco isso, tá? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, tá? Nós vamos que, quando ele escreve a igreja que está em Éfeso, só deixa eu deixar aberto aqui para a gente fazer esse controle. Tá, então você vai ter o seguinte aqui, tá? O capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7 é uma carta endereçada à igreja que estava em Éfeso. E vejam só como ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros, tá? Aí quando você pega a Apocalipse capítulo 1 e versículo 12, você vai ter a seguinte fala de João, ou o seguinte apontamento de João, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar-me, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos 7 candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito e com um cinto de ouro, tá? Então você percebe aqui que o próprio Cristo, ele se identifica, tá? E ele se dirige exatamente ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E aí ele se identifica desta forma. Daí quando você pega o capítulo 2, versículo 8, que é a carta à igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, vejam só como Cristo ele vai se identificar. Ele vai estar dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 8, 1 e 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando você pega lá o capítulo 2, versículo 12, que é a igreja de Pérgamo, que vai de 12 até o 17, você tem a seguinte expressão, vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Daí quando você pega capítulo 1, versículo 16, você vai ter a seguinte referência. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada, uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. Brilhava como o sol. Daí quando você vai pegar também a carta da igreja de Tiatira, que ele vai dizer ao anjo da igreja que está em Tiatira, e no versículo 18 diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E o versículo 14 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva e como a neve, e os olhos eram como chamas de fogo. Tá? Então você percebe, quando você vai fazendo todo esse paralelo, quando você pega também a expressão para a igreja de Sardes, tá? Que é 3 e 1, diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Tá? Quando você pega lá o versículo 4 do livro do Apocalipse, você vai ter essa expressão que vai falar como a Trindade ela atua junto, tá? E depois você tem a igreja de Filadélfia, tá? Que ele vai estar dizendo: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e fecha ninguém abrirá. Aí ele vai dizer lá em 18 uma relação que ele tem, ele diz que é aquele que está vivo e ele tem as chaves do inferno e da morte, tá?
E por último, no capítulo 3, versículo 14, quando ele escreve aí a igreja de Laodiceia, ele vai dizer o seguinte: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira ao princípio da criação de Deus. E aí ele, no versículo 5 de Apocalipse 1, diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Tá, então a ideia que nós precisamos ter dentro desta relação ética ministerial, primeiramente o pastor ele está ligado de maneira vertical a Deus, tá? Então ele precisa entender, compreender que a igreja não é propriedade dele e ele está para administrar as coisas do Senhor, tá? Aí nós vamos ver o seguinte: não há como o pastor fora do controle exclusivo de Cristo. Não existe, então, um pastor fora do controle exclusivo de Cristo. Uma vez que a própria Bíblia vai nos dizer, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo é que deu uns para pastores e doutores, tá? Então, veja só como Paulo ele vai corroborar tal pensamento que é prerrogativa divina, o ministério do pastorado e outros ministérios no contexto da igreja, mas nós estamos aqui falando do pastorado, tá? Quando nós pegamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 27 e 28, veja como ele vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Versículo 28. Há um, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, ou liderança, ou administração, variedades de línguas, tá? Então, a ideia que nós temos é que todo o controle está nas mãos do Senhor, tá? Todos os dons, todos os ministérios. Quando nós recorremos ainda ao capítulo 12 de 1 Coríntios, os versículos 4 e 5, nós vamos perceber a seguinte fala: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo em todos, tá? Então, quando nós vamos olhar o trabalho pastoral e tudo que nós já analisamos até o presente momento, tá? O pastor, em primeiro lugar, ele deve ter uma relação pessoal com Deus. Haja visto que ele é uma nova criatura, recebeu a salvação e nesta condição Deus o chamou para o exercício de um ministério. Tá? Então, partindo desse momento, nós vamos estar analisando o pastor e as suas relações interpessoais. Relações interpessoais, ou seja, não tem como pensar o ministério pastoral sem o exercício desta relação interpessoal. Tanto a pessoa que tem o ministério, como o próprio ministério, tá? Ele pertence a Deus. E os mesmos estão vinculados à igreja que pertence a Cristo, tá? Então você tem aí o pastor, tá? Que ele é um ministro. Se ele é ministro, ele tem um ministério. E esse ministério, ele pertence a Deus, pertence a Cristo, tá? E ele é vinculado à igreja, e esta igreja é de Cristo, e a administração e a gestão deste ministério
segundo a teologia de Paulo, é pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então vamos pensar um pouco sobre a importância da ética dentro desta questão, né? A ética ministerial. Tá? Terezinha Azevedo Rios, ela vai dizer o seguinte, quando ela vai conceituar a ética, ela diz assim: a ética procura o fundamento do valor que norteia o comportamento, partindo da historicidade presente nos valores. Quando então pensamos em ética ministerial, procuramos o fundamento do valor que norteia o comportamento cristão e, consequentemente, o do pastor à vista da Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus. Tá? Então, quais são os valores que vão nortear, tá, o comportamento do ministério? Tá? Então, você tem a ética como uma ciência humana, tá? Mas nós temos também a ética não só no cunho secular, mas nós temos a ética cristã, tá? Que é a relação do cristão para com Deus. E se o pastor é um cristão, tá? Ele tem, além desse comportamento como salvo moral diante de Deus, ele vai ter também aí um comportamento como ministro. É por isso, então, que tem esse desdobramento, este elemento curricular que se chama, dentro da teologia pastoral, que é a ética ministerial, ou seja, como deve o pastor se comportar diante de Deus e diante da comunidade. Então, o conceito da ética, tá? Quando nós vamos analisar, assim, que ela é compreendida como uma disciplina de ordem puramente humana, sendo considerado como um segmento da filosofia, tendo também aí as suas aplicações no contexto teológico, considerando que Deus dispõe de vidas humanas para realizar a sua obra, realizar o seu trabalho. Então, ética, em linhas gerais, ela é definida como ciência dos deveres do homem, sendo a ciência que ensina como proceder dentro de um contexto social, Tratando-se então de Igreja de Cristo, tá? Você tem ética cristã, como eu disse um momento atrás, que é um conjunto de normas que propõe direção, propõe orientação para o cristão no exercício da sua fé, determinando o que é certo e o que é errado, aquela questão também entre o bem e entre o mal. São essas as normas contidas na palavra de Deus que vão revelar o conteúdo específico da vida prática cristã e da vida prática no contexto do ministério. Tá? Então, o manual, o nosso manual, ele procura dissertar que ética é uma ciência dos deveres do homem, uma ciência que ensina como a sociedade deve proceder. Tá? Então, quando nós recorremos à Bíblia, à palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, nós temos a seguinte ideia: não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Tá? Então você tem aqui uma questão: o que é um código ético? Tá? O que é um código ético? Então, código, em tese, ela é uma palavra que vem do latim, que é codice, que é entendida por
coleções de leis ou um conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativas a um determinado assunto ou a um direito que você entende ela como normas, regras e leis ou estatutos, que é um conjunto de princípios que regram a moral, que regem a conduta, tendo em vista as ações e reações do homem com referência à sua justiça ou injustiça, tendência ao bem ou uma tendência ao mal, tá? Então você tem aí a ética, ela tem uma ideia que ela é mais normativa, tá? E essa prática diante desse código é que nós chamamos de moral, Então é necessário, analisando neste ponto, o comportamento ministerial ético sob pena do pastor ele ser desclassificado ou desqualificado diante de Deus, tá? Tito, capítulo 1, versículo 16, quando Paulo está dando conselhos ao pastor Tito, ele vai dizer o seguinte: afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra, tá? Então, nesse versículo, o que Paulo ele procura dizer é o seguinte, que aqueles que servem a Deus ou que os pretensos obreiros e tal, no caso aqui eram pessoas que diziam ser, mas não eram, porque tinha a regra, tinha as normas e eles não andavam, ou a atitude dessas pessoas não eram conforme as regras. É por isso que ele diz que afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem, tá? Então, a ideia que se tem aqui é que o obreiro ele precisa se preocupar, sim, na realidade, com essas questões de relacionamento interpessoal, porque, em tese, há uma prestação de conta da parte de Deus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versículos 17 a seguir, se você ler do 17 até o 23, vocês vão entender basicamente a ideia que nós estávamos passando aqui. Mas eu vou pegar especificamente aqui o versículo de número 18, ele vai dizer o seguinte: e quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Então, Paulo está fazendo uma prestação de conta aqui e está orientando, porque é a última vez, pelos registros que nós temos nos Atos dos Apóstolos, que ele esteve nesta região, de acordo com os registros, tá? E aí ele estava para fazer uma nova empreitada ministerial, então ele está orientando os obreiros que ficariam para dar continuidade, tá? Então ele apela para que eles olhassem para o seu modelo moral de acordo com as regras explícitas e implícitas no Evangelho, e é por isso que ele vai dizer no versículo 18 que ele serviu ao Senhor com todas essas características que vocês vão perceber aqui do capítulo 20, 17 até o 24, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos então analisar é que a conduta ou a propositura ética do
do pastor, ele precisa também se preocupar com outros quesitos. E entre eles, o manual vai colocar aqui que é a aparência pessoal. Aparência pessoal. E aqui entra uma questão de ética e estética também. Tá? Eliezer Rosa, em um dos seus livros, chamado Hora Sexta em Sicar, Pretextos para Conversar com a Juventude, publicado em 1970, ele faz ali uma transcrição da oração de Paraninfo, da turma da Escola de Polícia da Guanabara, proferida no auditório de O Globo em 27 de 12 de 67, aonde ele fala a 400 jovens formandos sobre o tema desta oração ou desse discurso de formação, de acordo com o seguinte título: Fronteiras da Ética e da Estética. E ele faz ali algumas considerações, algumas ponderações que eu acho interessante. Eu transcrevi aqui para poder estar falando para vocês, passando para vocês. E ele vai dizer o seguinte: sabeis que sou um homem de crença e de fé. Fui criado à luz e à mesa das Sagradas Escrituras. Sou homem da Bíblia. Ela me tem guiado até hoje e ainda não me arrependi de haver confiado em seus ensinamentos. Ela tem sido lâmpada para os meus pés e claridade para o meu caminho. Fiel é a lição que nela tenho lido e aprendido. Aqui estou para aconselhar-vos que a tomeis também para a vossa inspiração. Hoje saireis à busca dos caminhos dentro da vida. Escolhei o melhor, segundo Deus nos apontar. Não resistais a Deus, o que Ele vos disser, isto será o melhor para vós. Deixai que Deus vos conduza, que vades bem. O importante no partir é que se saiba para onde. Não se parte para lugar nenhum. Uma partida sem destino não é partida, é uma aventura de peregrino ou uma fuga de menino. Estais na fronteira da ética e da estética. É uma linha tênue de luz e sombra que tereis a necessidade de distinguir. Muitas vezes entrareis em dúvida sobre onde ficar, se no eticismo das coisas boas ou no esteticismo das coisas bem feitas. Nem sempre o bem feito é o melhor. A técnica faz a arma, a ética indica o momento de usá-la. Não é ser 007, é ser 777. Isto é, as três perfeições no sentido humano: perfeição no pensar, perfeição no falar e perfeição no agir. Achei muito interessante, tá? Então vocês vão perceber que muitas vezes a pessoa ela se preocupa mais com a estética, com o belo, tá? Fazer bonito e não fazer o que deve ser feito. Então, ética ministerial, em tese, que está dentro do contexto da ética evangélica ou da ética cristã, a ênfase básica dela está dentro na questão dos cristãos evangélicos, tá? Então, o cristão evangélico é aquele que segue os princípios do evangelho, tá? Milton Rudnick, ele diz o seguinte, que ética evangélica é, antes de tudo, ética cristã. Ou seja, a priori, é de ser, antes de tudo, cristocêntrica.
Tá? Então Cristo está no centro de todas estas regras, de todas essas normas, de todos os estatutos. Então o pastor, antes de qualquer coisa, ele deve ser genuinamente convertido e submisso a Cristo. E aqui, tá? Então fica caracterizado que o pastor ele está subjugado à autoridade bíblica e à autoridade de Cristo. Temos que nunca perder de vista que ética ela vem ao encontro da incapacidade moral do homem diante de Deus após a queda. Tá? Então, todas as regras, todos os estatutos, todos os princípios estabelecidos por Deus após a queda do ser humano, foi por causa da incapacidade do homem de se relacionar com Deus de forma correta. Então, ele precisa dos princípios, das diretrizes, do caminho, dos indicativos. Tá? Então, quando você pensa nesse sentido, a ética cristã ela é um agente motivador, ou seja, ela vai apresentar as razões para agir de acordo com a vontade de Deus. E ministerialmente segue este mesmo diapasão. O pastor precisa estar subjugado, tá, às normas ou aqueles instrumentos que indicam e que medem a correção moral na vida particular, na vida pessoal e na vida ministerial do pastor. Ou seja, elas são regras muito práticas e concretas para a vida do cristão. Então, nesse bojo de regras, vêm os princípios, diretrizes mais gerais e compreensivos, tá? São os valores dos quais as regras são aplicadas de maneira específica. É por isso que logo no início aqui do capítulo vai nos dizer que nós devemos andar de tal forma no contexto da igreja para que nós não venhamos ser a razão de escândalo, nem para os judeus, nem para a igreja de Deus e nem para os gentios ou para os gregos, tá? Então é por isso que dentro desse comportamento, a questão do princípio, você vê o seguinte, quando você pega lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer o seguinte: portanto vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tá? Principalmente todo crente, né? Mas principalmente o pastor, ele deve fazer tudo para a glória de Deus. Então vejam só, comer e beber para a glória de Deus é uma maneira de expressar princípios, por exemplo, que traz regras contra a embriaguez. Tá? Então se a pessoa diz, não, mas pode beber bebida alcoólica, tá? Mas a Bíblia está dizendo aqui o que tem que fazer para a glória de Deus. Imagine só, um pastor embriagado, ou ele vai aconselhar alguém, tá, com cheiro de água ardente, ou de levedo, de cerveja e assim por diante, né? Então precisamos ter muito cuidado com essas questões, tá? E aí, para nós entrarmos finalizando aqui essas questões aqui, a ética pastoral e as suas implicações e prática. Então, qual é o dever, qual deve ser a aparência do pastor, tá? Então você vai discutir aí que o pastor ele deve ter se preocupar tanto com a aparência física, com a sua aparência espiritual e a sua aparência ou a sua saúde psíquica, tá? Então deve ter cuidado que o ser humano é um composto, tá? Na sua integralidade, tá? Pedro Menezes, que é um professor de filosofia, ele vai definir essa questão dos cuidados estéticos aí, tá? Quando Paulo ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8,
pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida eterna, tá? Então ele demonstra aqui que o cuidado corporal, o cuidado físico, ele deve existir, tá? Porque nós somos a somatização, né? Do físico com o psíquico e o espiritual. Então precisa estar tudo funcionando muito bem, tá? Então, quando você analisa essa questão, a estética, ela tem uma ideia, tá, que é a arte do que busca o belo, tá? E nessa busca do belo, tá, nós percebemos que existem às vezes muitos pastores que se preocupam muito mais com a sua apresentação física, tá, do que com a sua apresentação moral e espiritual. Tá? Então é necessário ter muito esse cuidado, porque vai entrar a questão do pastor, na sua apresentação entra a decência, a elegância e a descrição. Tem que ter um equilíbrio, tá? Nessa apresentação entre decência, elegância e descrição, tá? Tem que ter muito cuidado. Então, dentro desse aspecto, o pastor ele precisa se preocupar com dicas de se vestir de forma adequada, tá? E o conselho de Paulo é que nós não venhamos nos amoldar aos padrões deste mundo, às tendências deste mundo, né? A gente percebe hoje que o ser humano tem muito propensão para seguir tendências, né? E existem algumas tendências que não cabem ao cristão e principalmente ao pastor, tá? Ater-se aos hábitos de higiene pessoal, aos cuidados pessoal, e aí entra também os cuidados bucal, né? Saúde bucal, tá? Então o pastor ele precisa, a questão de ética, ela vai avaliar todas essas questões, porque de repente se você vai interagir com uma pessoa, você vai ter dificuldade de interagir, porque essas questões é um fator inibidor, assim como a linguagem sã, tá? Tem que ter, aí Paulo ele vai dizer que nós precisamos ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Então o pastor precisa tomar-se como padrão, tá? A impressão visível, tá? É o modelo, a imagem, tá? Os fiéis, literalmente, são aqueles que creem em Jesus, que estão sendo formados como discípulos, que se reúnem na igreja para isso. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós precisamos fazer discípulos. Imagine só qual é a impressão que você está deixando no discípulo que você está formando. É algo que nós precisamos nos preocupar e nos atentar. Então, tornar padrão dos fiéis na palavra, tá? Ou seja, na maneira de falar, e essa maneira de falar aqui está em foco tanto a conversação diária e como na prédica e nas escrituras, tá? Cuidado com a tonalidade de voz, com o vocabulário, tipo de conversação, gestos, com os compromissos, porque às vezes a pessoa ela mente e mentira não tem grau. O pastor deve ter cuidado com os seus compromissos, quando ele fala, ele deve cumprir, tá? E assim por diante, tá? Então, dentro desses cuidados interrelacionais, nós precisamos saber, ter em mente que uma das regras que deve reger muito isso é o amor ágape, o amor que Deus derramou nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus continue conosco e até a próxima aula, tá? Que Deus nos abençoe. Amém.